O ato de pôr o dedo na chama da vela e sentir dor é um ato de relação direta com o mundo, não mediada. Porque é ter o fogo, meu dedo, eu ponho o dedo no fogo, queima. Pronto, é não mediado. Numa segunda vez, numa próxima experiência, a criança pode ver a vela, chegar com o dedo perto e tirar antes de queimar, só por sentir o calor. E ela vai estar sendo, então a ação dela vai estar sendo mediada pela lembrança da experiência passada com a dor, né? Ou pela lembrança da mera visão da vela, ou quando ela começar a sentir o calor, ela vai lembrar da dor e tal, e tira. Então, na primeira vez, é uma relação direta, vela, criança. Na segunda vez, é uma relação mediada, mediada pela experiência anterior. A mãe que chega e fala, não põe a mão na vela porque queima, e a criança não põe, obedecendo a mãe, ela tem uma ação, uma relação mediada entre ela e a chama da vela, mas não foi mediada pela própria experiência, pela dor sentida efetivamente, mas pela informação que ela recebeu de uma outra pessoa, né? E isso é uma coisa que, em termos educacionais, é extremamente importante. Quer dizer, grande parte da ação do homem no mundo é mediada pela experiência dos outros, né? Não, a gente não precisa viver tudo de primeira mão. Isso é essencial para os processos de crescimento histórico, de desenvolvimento histórico. Senão, cada ser humano estaria começando tudo do zero. Na ausência de um sistema de signos, linguísticos ou não, somente o tipo de comunicação mais primitivo e limitado torna-se possível. Um ganso amedrontado, pressentindo subitamente algum perigo, ao alertar o bando inteiro com seus gritos, não está informando aos outros aquilo que viu, mas antes contagiando-os com seu medo. São construídos culturalmente, quer dizer, não é que o sujeito inventa signos por si próprio, ele desenvolve a capacidade de representação simbólica inserido numa cultura que fornece para ele material para ele desenvolver esse campo do simbólico. E o principal lugar cultural onde isso acontece é na língua. Quer dizer, todos os grupos humanos têm uma língua, e a língua é o principal instrumento de representação simbólica de que os seres humanos dispõem. Aqui é importante a gente fazer uma digressão, porque a gente geralmente fala em linguagem. Na verdade, quando a gente fala em linguagem no pensamento do Vygotsky, nas relações pensamento e linguagem e tal, o termo melhor, na verdade, seria língua, porque não é de qualquer linguagem que ele está falando, não é, por exemplo, a linguagem da dança, a linguagem dos gestos, a linguagem facial, mas é a língua mesmo, a fala, o discurso. Como todos os grupos humanos têm uma língua, esta língua é um objeto de atenção primordial do Vygotsky, né? E vai ser muito importante para ele para pensar o desenvolvimento do pensamento e tal. Ele trabalha com duas funções básicas da linguagem. A primeira função é a função de comunicação, quer dizer, as pessoas primeiramente desenvolveram a língua para se comunicar, para resolver problemas de comunicação. Esse aspecto da língua já está presente nos animais. Os animais também se comunicam por algum tipo de linguagem, que é gestual ou sonora também e tal, com o objetivo explícito de comunicação, de troca entre os membros da espécie. É assim que para o ser humano também a linguagem nasce. Quer dizer, ela nasce como forma de comunicação. Então o bebê, a primeira coisa que ele faz é chorar. O primeiro ato de língua dele é chorar, ou de linguagem, né? É chorar. E isso tem uma função comunicativa, ele não tem uma pretensão de transmissão de uma informação muito precisa, muito amarrada, muito conceitual, nem seria possível. Uma segunda função da linguagem, que vai aparecer mais tarde no desenvolvimento, é o que o Vygotsky chama de pensamento generalizante, que é onde a língua encaixa com o pensamento. Quer dizer, é nesta segunda função que a relação pensamento-linguagem é muito forte, né? Que é assim, o fato de que o uso da linguagem implica uma compreensão generalizada do mundo. Quer dizer, ao nomear alguma coisa, eu estou realizando um ato de classificação. Ao chamar um cachorro de cachorro, eu estou colocando aquele cachorro numa classe de objetos do mundo que são agrupáveis com ele, quer dizer, todos os cachorros seriam colocáveis naquela mesma categoria para a qual eu posso usar o rótulo cachorro.
e ao mesmo tempo eu estou distinguindo essa categoria de todas as outras. O cachorro não é um gato, não é uma girafa, não é um sapato, não é uma cadeira. Então, se eu tiver uma palavra, ela já serve para eu classificar o mundo em duas grandes categorias, né? Se eu tenho a palavra copo, eu tenho já tudo que é copo e tudo que é não copo, né? Então, o ato de nomear é um ato de classificar. Isso é uma coisa extremamente importante porque é o grande salto qualitativo na forma de relação do homem com o mundo, que é a gente é capaz de abstrair, de generalizar, de classificar e tal, e isso é possível porque a gente dispõe de um sistema simbólico articulado, compartilhado, organizado por regras e tal como a língua, que nenhuma outra espécie animal tem. O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou do pensamento. Do ponto de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma generalização